Pensando que interessante, né? O que é isso? Porque a palavra fala em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, aqui nós temos o que? Um ensino para nós. As serpentes, nós vemos que eram juízo de Deus por causa do pecado. E isso nos remete, né, já lá no início da história do homem, que foi a serpente que ela foi que derrubou o homem. E ele ficou debaixo da autoridade, do comando dessa serpente, que é Satanás, que é o diabo. Ele fez isso com Adão, né, e Eva, derrubando-os e desonrando o nome do Senhor que estava sobre eles. E aqui é interessante que aqui nós temos isso aí. Nós encontramos o pecado, né? Como eles falam, havemos pecado. Então, o pecado é que os levou a essa situação e as serpentes estavam lá por consequência do pecado. E isso é uma figura para nós hoje do pecado também que há em nós. Isso nós devemos entender que é um ponto primordial, né, para quem vai se achegar a Deus. A primeira coisa que ele tem que saber é que ele é um pecador. Inclusive, a obra do Espírito Santo em nós, pela Escritura, realmente é nos convencer, primeiramente, que você é um pecador. Que você está desamparado em termos de qualquer recurso. Você é um pecador, vamos dizer assim, perdido. E que você precisa de salvação. Você precisa de uma saída. E esse mesmo Espírito Santo, que pela palavra de Deus fala que você é um pecador, ele também vai falar que existe um Salvador. Né? Essa posição perdida, né, diante de um Deus do qual falaram contra, né, esse Deus que o pecador ele acha que Deus é injusto, é uma vez que ele é operado, né, vamos dizer assim, pela palavra, pelo conhecimento da palavra. Até diante disso eu animo, né, a cada um, como nós temos costume de falar aqui, a ler as Escrituras, né, para você conhecer as Escrituras. Você leia a Bíblia, né, conheça a Bíblia, o que Deus pensa, o que Deus fala, o que você é, o que Deus é. E aqui nós temos tudo, né, nós temos inclusive toda a história da humanidade, do início ao fim, que o fim não chegou ainda, mas está tudo escrito aqui. Então as Escrituras vai te levar você ao conhecimento de tudo isso aí. Mas o primeiro ponto que a Escritura vai fazer é mostrar que você é um pecador. Se você não tiver esse primeiro passo, você não tem nada. Você tem que se reconhecer realmente um perdido. Né? Na oração, eu acho que eu mencionei, não sei se eu mencionei, mas que Cristo Jesus, o Senhor Jesus, que é uma pessoa da divindade, que veio a esse mundo, ele diz assim: eu vim para buscar e salvar o perdido. O que é vir buscar e salvar o perdido? O que é isso? É o perdido. Quem que é perdido? Você é um perdido? Se você for um perdido, então foi para você mesmo que ele morreu. Agora, se você acha que você não é um perdido, que você é um justo, que está tudo bem, que você tem a sua religião, que você cumpre os seus preceitos, etc., então o Senhor não morreu por você. É porque ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. E aqui nessa situação, nós estamos vendo que as serpentes estavam picando, né, cada pessoa, e cada pessoa que era picada, ela ia morrer, lógico, né? Isso é um fato, né? Uma pessoa picada uma serpente pode correr atrás porque vai morrer. E essas pessoas picadas, vamos dizer uma pessoa aqui,
está lá no deserto, no meio dessa cena, e ele é picado por uma serpente. O que ele tinha que fazer? Já estava dito aqui, ó, que ele tinha que ir lá e olhar para aquela serpente que estava levantada naquela haste. Era isso aí, vamos dizer, só isso aí. Não ia adiantar nada ele tentar ficar fazendo compressa quente, fazer algum tipo de chazinho, colocar algumas folhinhas bentas ou consagradas na sua ferida, e não ia tão pouco adiantar ele ficar olhando para a ferida do outro que foi mordido e falar: tá vendo a sua ferida aí? Você estava ferida igual. Porque eu digo isso porque hoje o ser humano, né, natural dele, ele sente até alegria, por assim dizer, de encontrar alguém que é pior do que ele, para ele se sentir feliz, porque existe alguém pior do que ele. Eu não sou. É aquela oração daquele fariseu e daquele publicano que estão lá no templo, né, que o senhor falou. O fariseu, ele orava falando isso aí. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, e eu não sou como esse aí, ó. Desse jeito. Ele estava falando com quem? Ele estava orando. Eu não sou que nem esse aí, ó. É isso que ele fala. Então, a tendência, né, nossa, do ser humano, ele sempre achar que tem alguém aí, ó. Aí, ó. É porque ele se sente melhor. Mas isso não resolve a sua situação diante de Deus. Então aqui era a mesma coisa, não adiantava nada ele ficar buscando, olhando e puxando aqui. Ele tinha que simplesmente ir e olhar essa serpente. Vamos ler um versículo mais. Nós lemos ontem aqui na Assembleia, Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2 de João. Evangelho de João. Perdão, capítulo 3. Capítulo 3 de João. Vou segurar aqui, ó. Ele trava uma conversa aqui com Nicodemos, que era um dos principais dos sacerdotes, dos fariseus, e ele está falando sobre o novo nascimento. E ele cita algo nessa conversa sobre o novo nascimento, que nós vamos ler tudo isso aqui. Versículo 12, falando com Nicodemos, o Senhor está falando com ele. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E continua falando. E o versículo 36, final, último versículo desse capítulo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então nós encontramos aqui a realidade. Lá nós estamos vendo uma figura, aqui nós estamos vendo uma realidade.
O homem, no seu pecado, e saber isso também, né? Que nós estamos falando de pecado. Quando nós falamos de um pecador, nós não estamos falando de alguém que está degenerado, não é isso. É alguém que ele é, por natureza, isso. Se nós pegarmos ali fora e pegar uma planta, né? Vamos pegar um pé de limão ali, não tem mais onde pegar o pé de limão, e pega um limoeiro bem pequenininho, assim, um raminho, tá brotando ainda, você põe aqui ele e fala, o que é isso aqui? É um pé de limão. Posso perguntar para as crianças aqui, o que esse limoeiro, na hora que começar a crescer, que fruto que ele vai dar? Limão. Aí o Bernardo falou que é limão. Lógico, por quê? Porque o limoeiro, ele vai dar limão, ele não vai dar outra coisa. E assim é o ser humano. Ele é um pecador. Ele vai pecar porque são os frutos daquilo que ele é. Então, ele peca porque ele é um pecador. E não ele é um pecador porque ele peca. Pelo contrário. Porque senão, se fosse assim, você é um pecador porque você peca, então nós poderíamos fazer uma avaliação de pecadores. Então, realmente, eu podia falar, ó, eu não sou que nem aquele ali. Mas não é assim. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós somos todos iguais, por natureza. Agora, os frutos disso, então tem limão que dá uma quantidade X, outros dá menos. Mas todos são limoeiros. E assim é o pecador. Ele é um pecador. E o Senhor está falando justamente disso aqui. Né? Que o homem, no seu estado natural, ele não compreende as coisas de Deus. O Senhor está falando com Nicodemos aqui, inclusive, sobre novo nascimento. O que é nascer de novo? É mudar de ideia? Ah, você está num caminho, coisa e tal. Ah, eu vou mudar a minha vida, viu? Eu mudei de ideia, eu acho que vou mudar a minha vida, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Será que isso é nascer de novo? Não. Nós estamos falando algo aqui, por isso estou falando as Escrituras, o que ela fala. Nós somos, por natureza, pecadores e necessitamos o quê? Um novo nascimento. E é isso que é a graça de Deus. Nós estamos falando sobre graça, né? Graça é Deus realmente fazendo por você. Você tem que ver, você é nada. Né? Inclusive, muitos pensam que a graça, ela humilha o homem. Isso está errado. Porque a graça não fica falando da quantidade da ruína do homem. A graça simplesmente, ela anula o homem. Isso é, Deus anula.